Oi, eu sou a Mariana Escolar, especialista em penteados. Vamos para o nosso terceiro penteado da nossa série Passo a Passo da linha LNDN Style Finalizadores. Eu fiz a nossa divisão de orelha a orelha, separando acabamento de construção. Só que essa divisão de orelha a orelha, eu fiz um pouquinho ela em V para pegar a parte de topo, porque a gente vai fazer uma amarração no tamanho médio, um pouquinho acima da linha da orelha. Então eu preciso ter esse acabamento da parte de topo. Para fazer o acabamento mais rígido e alinhado, a gente vai estar usando a nossa pomada modeladora Just Mate. Ela tem um acabamento mate. Eu vou aplicar na parte superior da minha mão. Ele tem um acabamento mais opaco e ele tem um pouquinho desse efeito teia, o que faz com que os nossos fios engomem e se mantenham no mesmo lugar. Eu aplico nos meus fios e venho alinhando com o meu pente. Para fazer a amarração, a gente vai estar utilizando um elástico de dinheiro. Eu vou encaixar o elástico no meu dedão e vou dar várias voltas até o meu cabelo ficar bem firme. Levanta aqui um pouquinho. Aqui, eu vou encaixar a outra ponta de novo. E na última volta, eu passo o meu elástico por cima do meu cabelo. Fazendo esse estilo de amarração faz com que o meu cabelo se movimente muito menos e não corre o risco de amarrar torto. Eu vou deixar minha franja mais lateral, então sempre que eu for fazer as divisões eu vou usar as linhas do rosto como referência. Para que eu deixe a minha franja mais lateral, eu venho aqui no ponto alto da sobrancelha da minha modelo e faço um corte na diagonal. Depois disso, a gente vai vir separando em zigue-zague do restante da lateral. Vai passar o spray de brilho para desembaraçar. Alinho bem. E vou aplicar novamente a nossa pomada para deixar o efeito mais alinhado. Aplico onde eu quero esse alinhamento mais rígido. E com o meu pente eu venho distribuindo em toda a mecha. Alinho bem. Eu vou usar uma presilha de metal para travar essa mecha. E para que eu possa fazer a amarração dela junto com o restante do comprimento no rabo de cavalo. Para prender essa mecha no rabo de cavalo, a gente vai estar utilizando um elástico de silicone. Com a minha mecha já travada com as presilhas, sempre venha acima do meu elástico mais grosso. Por quê? Ele vai travar e não vai correr o risco de escorregar ou de arrebentar. Ele vai ficar muito mais firme e vai dar esse efeito bem puxadinho que a gente precisa. Retiro as minhas presilhas, aplico meu spray. Reparem que em algumas partes dessa mecha eu ainda fiquei com algumas ondulações. Então, para deixar tudo bem alinhado, a gente vai vir com o cabinho do pente. E eu vou estar soltando para que tudo fique bem alinhado. E a mesma coisa a gente vai fazer na mecha do outro lado. Depois de prender a outra lateral, eu refiz essa modelagem do comprimento e de franja. E aqui na parte do elástico, para dar um acabamento um pouquinho mais largo e mais grossinho, eu vou estar usando outro elástico mais grosso e vou amarrar mais ou menos um dedinho acima deste jeito.
Vamos pegar uma mechinha. Da parte de baixo desse rabo de cavalo. E vamos fazer o acabamento em volta dos elásticos. Eu separei uma mechinha então aqui do rabo de cavalo para fazer o acabamento do elástico e faço o acabamento em volta dos meus elásticos. Essa técnica já faz com que o comprimento desse rabo de cavalo seja projetado para cima. Conforme eu vou passando essa mecha de acabamento, eu já vou aplicando meu spray para ir colando muito bem. Ó, para prender então esse comprimento, segura pra mim. Vou pegar o meu grampo número 5. Vou dar uma enroladinha nessa ponta. E vou travar o meu grampo lá no rabo de cavalo. E tira sangue da cabeça da modelo. Quando a cliente chorar é porque já deu. Deste jeito. Agora a gente vai começar a parte de desfiar esse rabo de cavalo para poder dar volume. Aqui eu vou fazer então a abertura dessas mechas que já estão modeladas. Com o meu pente fino, eu vou começar a fazer o desfiado. Eu preciso pensar que o meu desfiado na parte de baixo desse rabo de cavalo, ele vai funcionar como se fosse uma trava para abrir esses fios. Eu vou dividir essa mecha em mais ou menos uns 2 dedos. Puxo um pouquinho de fios. Levanta um pouquinho só o teu queixo. Mas aqui o principal objetivo é só travar para que ele fique bem abertinho. É muito importante que não tenha espaço entre o desfiado e o meu elástico. Então eu preciso travar bem esse desfiado para que ele fique bem estruturado. Agora eu vou separar uma mecha um pouquinho mais fina, de mais ou menos uns 2 dedos. Agora a gente vai começar a projetar esse rabo de cavalo para cima, então o meu desfiado ele vai ser mais largo e do mesmo jeito eu tenho que deixar ele bem apertado contra o meu elástico para que ele sustente todo esse comprimento e dê o efeito bem ponytail que a gente precisa. Essa minha última mecha de acabamento, eu vou abrir também o Babyliss. A maneira como eu vou desfiar essa mecha é o que vai dar acabamento nas outras mechas de baixo de projeção. Eu tava atravessando todo o meu pente na minha mecha, deste jeito, e desfiando. Só que agora eu preciso desfiar só o lado de dentro. Eu tenho sempre que pensar que o meu desfiado ele vai funcionar como se ele fosse um velcro. Então, se eu tenho aderência na parte de baixo, eu preciso criar uma aderência na parte de cima para que o cabelo grude e não abra espaço ou buraco para aparecer todo o desfiado que está embaixo. Então, se eu só soltar esse cabelo aqui, em algum momento, na própria movimentação dessa cliente, esse cabelo vai abrir e vai aparecer toda a estrutura que está embaixo. Então, para que isso não aconteça, a gente vai fazer com que o desfiado fique apenas do lado de dentro dessa mecha. Para isso, eu vou estar inclinando o meu pente, se ele fosse uma navalha. Eu vou apertar muito bem todos esses fiozinhos que eu estou puxando para baixo, para abrir essa mecha e para que ela grude nessa aderência que já existe aqui atrás. Então, ó, eu desfio do lado de dentro, só que levanta o queixo um pouquinho, só que a parte de cima tá toda fechadinha. E aí a gente só vai distribuindo os fios para fazer esse acabamento. E não corre o risco de abrir e aparecer toda aquela estrutura que tá embaixo.
Esse é o nosso terceiro penteado da série Passo a Passo da linha LNDN Styles Finalizadores.